noite, como é bom estar com vocês e desde já agradecemos o privilégio de poder entrar na sua casa. Nós começamos uma série de estudo muito importante com o tema Nos Passos de Jesus. Esse é o projeto Lares de Esperança. É um lar de esperança porque a sua casa está aberta e nós podemos entrar para conversar de perto sobre as verdades bíblicas. E para começarmos esse estudo, nós temos o privilégio hoje de ter a companhia aqui do pastor Wagner Lins, que é um ministerial aqui para a Missão Oeste do Pará, cuida da Escola Sabatina, da Ação Solidária e tudo mais. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Ítalo. Boa noite, amigos. Para nós é uma satisfação podermos estar aqui com vocês nessa noite e podermos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e seguirmos os passos de Jesus. É interessante que esse estudo, pastor, pelo que eu entendi, no final dele, se a pessoa faz tudo bem direitinho, tem direito a um certificado. E aí você pode ter esse certificado à medida que você vai estudando, vai participando. Todos aqueles que concluírem o estudo podem ter acesso a esse certificado. Então fique ligado, todas as noites aqui você vai tendo alguma verdade, vai começar de hoje, 8 horas nós já estamos juntos, né? Então hoje nós temos algo para aprender sobre a Bíblia, sobre esse tema. O tema de hoje vem aqui nos Passos da Compaixão. Você deve ter essa lição aqui. Se você não tem essa lição, você pode estar entrando em contato com a gente pelo número 91-368691. Esse número que vai aparecer aqui embaixo na legenda, você entra em contato conosco aqui, com a nossa equipe e diz: pastor, eu preciso desse estudo, eu quero fazer esse estudo com minha família, eu quero que a minha casa seja um lar de esperança. E aí você vai acompanhando a lição, porque nós vamos fazer aqui o passo a passo junto com você e você vai aprender um pouco mais sobre os métodos de Cristo com o tema de hoje, o poder do amor. Pastor Wagner, uma pergunta que está aqui na lição, tratando a questão aqui de relacionamento. Qual a mais linda atitude de compaixão e amor que alguém já lhe demonstrou? Pastor Ítalo e amigos, eu fico pensando, nós passamos por algumas situações adversas na nossa vida, fico pensando no nosso cenário social, econômico, político, fico pensando nessa crise que nós estamos passando hoje e como é bom saber que temos alguém que pode nos ajudar na hora que a gente precisa. Eu lembro, pastor, quando eu estava ainda no período do seminário e a gente se deslocava mais de 700 quilômetros da Bahia para Pernambuco e uma viagem dessas eu fazendo com um amigo, nós vínhamos à noite e o nosso carro baixou um pneu ali na estrada. Vixe, no meio da rua. Assim. No meio da BR-101. Isso já deve ter acontecido com você, assim, você está andando e de repente ficou no prego ali. BR-101 ali, à noite, e nós paramos para poder trocar o pneu e eu lembro que quando nós estávamos levantando o veículo, o macaco ali, o mecanismo de levantar o veículo quebrou. E agora? E ali o carro cedeu novamente. Não dá para levantar. Né? E aí nós só éramos dois, não tínhamos como um segurar o carro e o outro trocar o pneu. E a gente pensou assim, meu Deus, e agora? Vamos ter que passar a noite aqui, procurar um lugar ali mais requintado ali para poder nos esconder e deixar passar a noite. E assim, para a gente foi impressionante. Poucos minutos, um veículo parar, o rapaz sozinho desceu, já perguntou qual era a nossa dificuldade, a gente disse que tinha sido o macaco que tinha dado problema e ele prontamente abriu a mala do carro dele, pegou, levantou, nos ajudou a trocar o pneu. Então assim, pra gente ali foi uma ação assim impactante. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu faria isso também? Às vezes fica até com medo, né? Você vê assim, um carro para assim, bem nada, você diz assim, rapaz, será que eu vou parar agora? E a gente quer ajudar, né? Mas aqui continua, talvez você aí na casa deve estar pensando em algo, está pensando, não, eu preciso lembrar de alguma história, já aconteceu muitas coisas na sua vida, você também pode estar compartilhando com a gente essas histórias, tá? Uma segunda pergunta diz assim, você conhece o pensamento da oração de São Francisco? Tem até uma música, né? Pois é dando que se recebe, né? E aqui está dizendo aqui, o que é que você acha desse tipo de pensamento? O que é que passa na sua cabeça quando você pensa, eu tenho que dar para receber? A gente tem que até tomar cuidado às vezes com esse pensamento, porque tem algumas pessoas que vivem esse tipo de religiosidade, né? Não, eu tenho que dar muito para receber em dobro, 3 vezes mais. Mas no contexto que a gente está falando aqui, que são ações de amor, pastor, o que é que a gente aprende com essa ideia de dando que se recebe? Eu fiquei pensando, pastor, que quando alguém se arriscou para poder me ajudar, eu também devo ter esse sentimento. E todas as vezes que eu vejo alguém necessitado, que eu vejo alguém precisando de ajuda, eu me lembro. Alguém um dia se arriscou, se sacrificou para me ajudar. Então devo ter esse sentimento também de ser uma pessoa que proporciona esse momento de felicidade e de ajuda também aos necessitados. Interessante, né? O último ponto aqui, a letra C aqui, você está com o seu guia, deve estar acompanhando aí. Você consegue lembrar de alguém que ficou muito feliz com a sua ajuda? É como eu acabei de falar, né?
Agora a gente proporcionar o bem-estar para outra pessoa, isso vai fazer toda a diferença. Eu me lembro quando a gente liderava ali a congregação local lá no interior de Pernambuco e a nossa cidade foi acometida por enchentes e pelo menos ali umas 10, 12 famílias foram ajudadas num projeto de reconstrução ali, liderados pela igreja, coordenados pela igreja local, mas liderados pela igreja ali no estado. E assim, o benefício de ver as pessoas poderem voltar para a sua casa, a alegria, a satisfação que eles tinham, a gratidão que eles tinham em a gente poder ter tido ajudado eles ali naquele momento, aquilo fez toda a diferença na vida deles e na nossa também. Eu posso te dizer com sinceridade, nos alegrou mais em ter ajudado eles do que mesmo eles às vezes nós ganhamos muito mais, né? Verdade. Sorriso de uma pessoa, quando a gente está ali participando de uma situação e você está ali, eu vou ajudar essa pessoa e você ajuda às vezes com o coração. Às vezes a pessoa nem consegue voltar para te agradecer, às vezes você nem consegue ver o que vai acontecer depois da tua ajuda, mas você fica muito feliz em poder ajudar. A gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, e bom também é fazer com aquelas pessoas que a gente não conhece, por entendermos que a gente não precisa querer algo em troca, né? Mas vamos seguir em frente agora com a lição da Bíblia. Convido você a pegar sua Bíblia. Pegue sua Bíblia aí, abra sua Bíblia já no Evangelho de Mateus. Nós vamos abrir a nossa aqui também, porque nós estamos estudando juntos, né? Então aqui em Mateus, no capítulo 24 aqui do Evangelho de Mateus, tem uma lição que vai ali servir de base para as próximas questões, né? Você já está aí? Mateus capítulo 14, Mateus 14, do verso 14 ao verso 21. Eu vou ler esse texto aqui, porque o pastor Wagner já está afiado ali, a gente já vai conversar um pouco sobre aqui. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo para as aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Verso 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-me. E aí 19 diz assim: e tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Verso 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram-se ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pastor Wagner, essa é uma história que a gente conhece, tem criança até que canta, né? 5 pães e 2 peixes, tem música antiga que vai cantando ali, a gente já sabe essa história, a multiplicação dos pães e peixes, mas existem lições aqui embutidas que muitas vezes a gente passa despercebido. O que foi que motivou Jesus a curar e alimentar aquelas pessoas? Se a gente acompanhar, amigos, pastor Ítalo, pelo guia de estudo, nós vamos perceber o seguinte: se eu pudesse resumir o que motivou ele a fazer isso, eu diria 3 palavras: amor, compaixão e empatia. Amor e compaixão estão aqui registrados claramente no texto. Empatia também é um sentimento que faz parte disso. Eu gosto muito da palavra compaixão, porque ela nos dá o sentimento de ser mais do que paixão. Então Jesus era mais do que apaixonado pelas pessoas. Jesus ali, ele manifestava realmente um amor incondicional. E isso o motivou a poder ajudar as pessoas nas suas necessidades. Interessante, né? Muitas vezes, se a gente está numa situação dessa, a gente para ali, pensa, não, será que eu faria o mesmo? Será que eu me preocuparia? Ou será que a minha cabeça ficaria igual a dos discípulos ali? Não, vamos mandar a turma comer mesmo, porque pensa aí com tua família, quando está numa situação dessa, você pensa, vamos todo mundo embora ou vamos repartir o que temos aqui? Compaixão, de fato. Outra pergunta diz assim: onde foi encontrada a solução para alimentar aquela multidão? Jesus poderia ter feito um milagre de colocar comida na mão de todos os necessitados. Mas interessante observar, pastor Ítalo e amigos. Areia se transforma em pão, não é? Até nem perguntava comida, já dizia assim, faz passar fome de todo mundo, né? Mas interessante que ele coloca o agente humano nesse processo. Não é? Ele encontra ali um garoto que tem alguns pães e alguns peixes e ele usa aqueles itens e o agente humano para a multiplicação. Eu fico pensando nessa ótica da empatia e da compaixão,
que ele fez com que também aquele participante, aquele agente humano sentisse esse mesmo sentimento, o desejo de compartilhar o que ele tinha em mãos com outras pessoas. Então o milagre foi da multiplicação de algo que já existia através de um agente humano que teve também o mesmo sentimento de Cristo, empatia e compaixão. Impressionante que Deus sempre tem usado as pessoas, sempre conta com o nosso apoio, né? Você vê ali na ressurreição de Lázaro, no momento nas bodas de Caná, acabou o vinho, né? Vai lá, enche. Então Jesus sempre contando com as pessoas, sempre está contando conosco. E aqui a gente vê isso também, né? As pessoas fazendo parte do plano de Deus e Deus dizendo assim, olha, vocês têm um papel importante em meio a tudo isso. Mas existe uma última pergunta, diz assim, o que foi feito então com a sobra? Porque a gente sabe que a turma comeu, né? Todo mundo comeu de se fartar, a Bíblia está dizendo ali, eles se fartaram, mas depois que comeram, o que foi que fizeram? Será que deixaram lá sujo? O que foi que fizeram? Que lição a gente tira aqui? Nós podemos perceber, ao analisarmos a história, pastor e amigos, que o propósito de Cristo era que aquele milagre fosse compartilhado. Então, como era um milagre físico e alimento, então junta todo o alimento que não foi consumido naquele momento e leva para aqueles que também são necessitados. Então, assim, o agente humano mais uma vez é acionado por Jesus, não porque ele precisava, mas porque ele queria que ele saísse com aquele sentimento. Levar e alimentar outros necessitados com o pão da multiplicação. Olha que interessante, você que está acompanhando a gente, você vê claramente, até na lição tem um pensamento aqui que agrega muito ao que o pastor Wagner falou. Aos olhos de Deus, nada se perde, tudo se transforma. Que interessante como Deus age, né? Deus traz uma bênção por completo para a gente, não é só aquela, não, Deus me ajuda, Deus está ali, Deus diz, eu conto com você. E você diz, não, Senhor, então conta com minha família, aqui está todo mundo sentado aqui no sofá, a gente está acompanhando aqui, nós queremos ter um lar de esperança, pode contar conosco. Aí Deus está dizendo, tuas ações não vão voltar vazias, as tuas palavras, você vai agir, vai dar certo. Mas, Senhor, e o que vai acontecer se alguém não aceitar, se alguma coisa deixa, porque comigo nada se perde. Tá certo? Então aqui tem até um pensamento, se você virar aqui a folhinha, diz assim, vejamos mais sobre o que a Bíblia nos diz na compaixão pelo próximo. E agora a gente entra numa cadeia bíblica e você já tem que ficar bom de Bíblia, tá todo mundo com Bíblia aí já está todo mundo preparado, já pega papel e caneta, já vai anotando com a gente. Se tiver dúvida, 91368691 é o número que você vai interagir conosco. Mas, pastor, eu quero participar mais, eu queria conversar com o pastor Wagner, eu gostei do que ele falou, eu quero, de repente, fazer com que minha casa fique aqui, de fato, como um lar de esperança, sempre, eu preciso de apoio. Então, 91368691 é o nosso número que você vai entrar em contato com a gente e a gente vai tentar te auxiliar nisso aqui. Agora, vamos, mãos à Bíblia agora, a gente já estava acompanhando aqui a história ali da multiplicação dos pães e peixes e agora a gente entra aqui numa segunda etapa, melhor na terceira etapa, a gente já falou um pouco de relacionamento, já conversamos aqui, já falamos um pouco aqui das nossas atitudes, da nossa vida como agente de esperança e agora vamos entrar na parte, de fato, da compaixão com o próximo. Como é que Deus trata os necessitados, pastor? A gente sabe que a Bíblia é um livro bem completo, assim, de capa a capa a gente vê muitas ações de Deus. Agora, pastor, será que a Bíblia fala pra gente como Jesus, como Deus trata os necessitados? Se a gente analisar o texto bíblico, pastor Ítalo e amigos, de Salmos 72, verso 12, nós vamos ver que o salmista ali apresenta um Deus que acode os necessitados, um Deus que acalma os aflitos, um Deus que cuida daqueles que estão em desalento. Então, o nosso Deus é aquele que cuida, o nosso Deus é aquele que acode os aflitos e que está ali sempre à disposição para ajudar a quem precisar. E esse é um sentimento que nós devemos ter também. Estamos sempre dispostos e disponíveis a ajudar aqueles que precisam, ajudar os necessitados. Maravilha, olha, eu já peguei a minha caneta, você pode estar pegando a sua caneta também, eu já vou responder aqui, tá? É um Deus que cuida, um Deus que se preocupa, um Deus que auxilia, que ajuda. Tá certo? Muito obrigado pela explicação. Só que aí ainda tem dúvida, porque quando começa a fazer uma pergunta, começa a vir mais e a gente fica, é agora. Eu preciso de mais respostas para que a gente possa entender como Deus age, essa compaixão, esse amor maravilhoso para conosco. Segunda pergunta diz assim, o que foi que Jesus fez na terra? Porque se Deus cuida, se Deus ajuda, Jesus deve ter feito algo parecido, né? Pelo menos é o que subentende, uma vez que ele é o nosso exemplo. Pastor Wagner, o que foi que Cristo fez quando esteve aqui na terra? Baseado no texto bíblico, pastor Ítalo e amigos, do livro de Atos, no capítulo 10 e o verso 38, nós percebemos que Jesus, quando andou aqui na terra, ele tinha um propósito essencial e principal, fazer o bem, ajudar os necessitados, ajudar as pessoas na sua necessidade, curar, trazer para elas
oportunidades de salvação. Maravilha, eu já vou marcar na minha Bíblia também esse texto de Atos 10, 38. Você pode estar marcando aí também, porque de fato você pode precisar desse texto depois, né? É muito importante isso aqui. Pastor Wagner, a gente está com o tempo bem apertadinho, mas vamos lá. Qual o nosso dever como seguidor? A gente já entendeu que Deus cuida, já viu que Jesus dá exemplo. Agora, qual é o meu dever? Como agente de esperança, como um lar de esperança, qual é o nosso dever como seguidor de Cristo? Baseado no texto bíblico que você, amigo, vai poder acompanhar na íntegra depois de Mateus 25, verso 34 e 36 e também o verso 40, é aquele momento onde Jesus diz assim: tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estava nu e me vestisse. E ele termina dizendo esse texto, ele termina dizendo assim: quando vocês fazem a um desses meus pequeninos necessitados, estão fazendo a mim também. Até nesse contexto que aparece lá, deixar vir a mim os pequeninos, né? E aí você pega aqui, cuidar do pequeno, cuidar das pessoas, cuidar daquela, auxiliar, não só, porque muitas vezes a gente pensa assim, uma pessoa bate na nossa porta, lá vem gente pedir alguma coisa, a gente nem ajuda a pessoa, né? Agora se fosse um parente nosso, é por isso que a gente começa a entender como Jesus tratava, como Deus tratava as pessoas. É interessante, pastor Ítalo, que assim, ele se coloca como sendo assim, quando você fizer a um necessitado, você está fazendo para mim. Então ele quer valorizar as pessoas que estão passando por necessidade, para que a gente olhe para elas e diga assim, não, eu estou fazendo para o próprio Jesus Cristo. E isso realmente vai nos motivar a ajudar muito mais pessoas. Muito bom. Que atitude, então, jamais pode faltar na vida dos que praticam a verdadeira religião? Além de ajudar as pessoas, existem algumas atitudes pontuais assim que a gente pode levar em consideração? O profeta Isaías aí no seu livro, no capítulo 58, versos 6 e 7, e também o apóstolo Tiago ali no capítulo 1, verso 27, eles traz a motivação para esse sentimento de repartir o nosso pão com aqueles que precisam, aquele sentimento de que aqueles que são mais abonados nessa vida é uma bênção de Deus para poder também compartilhar com os necessitados. E ali ele pontua os pobres, ele pontua as viúvas, os órfãos, eu tô vendo aqui, como sendo pessoas que realmente carecem e que nós temos que ter uma atenção toda especial. É até de visita, porque esse texto que o senhor citou aí de Tiago 1,27 diz que é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Né? Isso então, mesmo. É uma forma de mostrar amor, compaixão e visitar também, cuidar dessas pessoas. Se fosse nos dias de hoje, pastor Ítalo, eu dizia assim, também os idosos que estão em quarentena e precisam de uma ajuda. Tantas atitudes nós temos visto hoje, pessoas postando nas redes sociais, colando na porta dos idosos. Se você precisar de algo no mercado, na feira, conte comigo. E isso mesmo. Essa é a nossa ação cristã. É disso que Cristo está falando nesses textos bíblicos. E auxiliar no meio da tribulação. Agora, isso mesmo. Rapaz, que interessante, muito bem aplicado. Vamos para mais pergunta aqui. A pergunta número 6 diz assim: qual a promessa divina para os generosos e solidários? Será que Deus tem uma promessa para esse povo? Ele diz que aquele que tem um coração voltado para os necessitados, quando clamar, Deus vai ouvir. Quando pedir, Deus vai atender. Ele vai ser afortunado porque as suas riquezas, os seus bens, os seus benefícios serão para compartilhar com todos aqueles que precisam. Interessante que nesse contexto aqui de Isaías 58, verso 9 a 11, chega a dizer que a luz vai brotar das trevas, né? Que Deus estaria guiando passo a passo. Interessante, pastor. Muito bom. 7ª pergunta para a gente agora. Que outra preocupação Cristo tinha para com os pobres? Tinha mais alguma preocupação? Será que era só o alimento físico? Será que era só a roupa? Que outras preocupações Cristo tinha? Baseado no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 18, diz que Cristo tinha preocupação com as pessoas no seu crescimento físico, mental e também espiritual. E para que eles crescessem espiritualmente, eles precisavam conhecer o Evangelho. Então Jesus não apenas trazia o suprir para as necessidades físicas das pessoas, mas também para a necessidade espiritual. E ele nunca terminava um movimento de curas, de milagres, de suprimento da necessidade física, sem antes ou sem, por fim, oferecer o privilégio do Evangelho. A pregação do Evangelho, a libertação da escravidão do pecado, sempre estava no contexto das pregações e das ações de Jesus Cristo. Não era só chegar e dizer assim, toma isso aqui, toma, vai lá, vai-te embora. Não era isso. Não. Era um cuidado, era o testemunho, a forma que a gente falava, a forma que agia, a forma que cuidava, deixava muito claro o que a pessoa precisava de fato, né?
Nós temos mais aqui, então, além de prover o pão material, que mais Deus nos convida a fazer como cristãos? Baseado, pastor Ítalo e amigos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 17 e 18, diz que há um convite para uma mudança de vida, para ser uma nova criatura, mudança de atitude, mudança de visão. Como você recebeu a bênção de Deus, você também deve compartilhar ela com outras pessoas. Então, assim, o Evangelho muda a nossa forma de ver o mundo, nos sensibiliza e nos traz amor e compaixão. Interessante. Então, deixa eu falar com você aqui. A gente tem mais uma questão aqui, mas preste atenção. O texto está dizendo, tudo que a gente tem visto até então está mostrando claramente que Deus se preocupa, que Deus ajuda, que Jesus deu exemplo, que agora conta com você como uma família de esperança, como um lar de esperança, como um agente de esperança. E ele está dizendo que muitas vezes nós somos tendenciosos a chegar e só dar, só querer, de alguma forma, toma aqui, está precisando disso, toma isso aqui, mas é muito mais do que isso. Nós precisamos levar essas pessoas a terem um conhecimento de um Deus que ama eles. E aí, atendendo a necessidade, a gente pode convidá-los a uma mudança de vida, a uma nova vida em Cristo Jesus. E aí, pastor, como é que nós podemos, então, aprender mais sobre compaixão, bondade e sobre a real felicidade nesse mundo? Porque a gente sabe que existe essa desigualdade social, a gente sabe que precisa ajudar as pessoas, sabe que tem uma verdade bem clara na palavra de Deus aqui de como a gente deve agir, como deve cuidar das pessoas, como ter a compaixão. Mas como é que a gente pode aprender um pouco mais sobre isso? O livro de João, no capítulo 5, 39, também 13, verso 5, 15, fala disso. Fala que nós devemos examinar as Escrituras. Quando nós refletimos na bondade, no cuidado, na compaixão de Jesus Cristo, no amor apresentado por Jesus Cristo para a humanidade, isso nos faz cada vez mais aprender sobre essa bondade e essa compaixão. Então, examinando as Escrituras, vendo o exemplo de Cristo, podemos andar nos passos de Jesus. Podemos seguir o exemplo de Jesus, né? Nós sabemos que aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 37, tem a história do bom samaritano. E aqui é uma realidade que a gente tenta não se enquadrar muitas vezes nela, porque você vê que a pessoa está ali precisando de apoio, e algumas pessoas, entre aspas, que já são religiosas, passam de largo assim, né? Pastor Ítalo, é muito interessante observarmos nessa parábola, eu queria destacar apenas 3 personagens que retratam 3 grupos de pessoas nessa parábola. O primeiro deles são os salteadores, os aproveitadores. Quando a gente olha aqui os meios sociais, a gente acompanha as notícias, nós vemos que muitas pessoas estão se aproveitando dessa situação de crise para aumentar preços de produtos, para poder fornecer informações como contas bancárias para depósitos de religiosos. Então, salteadores são aqueles que aproveitam da necessidade humana, da fraqueza humana, para arrecadar benefícios para si. Outro grupo que nós podemos ver nessa parábola são os indiferentes. Tanto o sacerdote como o levita ali na parábola aparece como pessoas que não estão preocupadas com aquele homem que está jogado no chão. Afinal de contas, não faz parte do meio que ele vive. E muitas pessoas têm sido indiferentes aos necessitados hoje. E o terceiro e último grupo de pessoas que eu queria destacar aqui dessa parábola são os samaritanos, que tiveram o mesmo sentimento de Cristo, compaixão. Quando ele viu aquele homem jogado no chão, ele pensou assim: poderia ser eu que estava ali e queria alguém para me ajudar. Então, dentro desse contexto da parábola do bom samaritano, não podemos ser como os salteadores, nos aproveitar das necessidades dos outros. Não podemos ser indiferentes à necessidade dos outros, mas devemos ter compaixão. Devemos nos colocar no lugar, saber como agir, né? Muito bom. Nós temos um desafio para você que está acompanhando aqui com a sua família, que são algumas práticas do que você entendeu aqui relacionadas a uma missão que Deus te dá. A primeira, você precisa perceber e entender a necessidade de alguém, por menor que seja essa pessoa. Olha ao seu redor, veja quem está precisando de seu auxílio, de seu apoio. Segunda, praticar a lei áurea da vida, dita por Jesus em Mateus 7,12. Você tem que fazer o bem, você tem que estar ali cuidando, tem que prover o necessário para que alguém seja feliz. E a terceira, continuar estudando a Bíblia com o propósito de aprender mais sobre a bondade e o amor de Deus para com as pessoas. Desafio dado agora para a tua família, cabe a você seguir em frente. Último recado para os nossos lares de esperança, pastor Wagner. Que esse sentimento de compaixão, de amor ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem, de empatia, essa capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, possa encher o seu coração e de sua família nessa noite, nesses dias que se seguem. O meu apelo para você:
Continue conosco, estudando a Bíblia, conhecendo mais da Palavra de Deus, enchendo o seu coração de esperança, porque queremos estar com você nesses dias para podermos compartilhar mais da Palavra de Deus. Muito bom. Nosso estudo vai ficando por aqui. Nós já fizemos aqui, eu fiz a minha parte, eu preenchi tudo direitinho. O pastor Wagner falando aqui, eu ia preenchendo, abrindo minha Bíblia, você acompanhou daí, você deve ter feito o mesmo. Se não, dá tempo ainda. Se você não tem o seu guia de estudo, 9136-8691 é o nosso contato. Participe sempre com a gente. O estudo de hoje fica por aqui. Nos vemos amanhã. Boa noite.